Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à Bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, resumo do capítulo 5 da Era dos Extremos. Título do capítulo, Contra o Inimigo Comum. Por que será? Se você caiu aqui de paraquedas, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo do capítulo vai ficar na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para ajudar a fixar os conhecimentos. Caso você tenha interesse nas obras anteriores, né, dessa coleção das Eras do Robson, tem playlists aqui no canal, vou deixar espalhado aí pelo vídeo. Todas elas estão destrinchadas direitinho por capítulos e partes, ok? Te convido a ficar até o final, caso o conteúdo for útil para você. Passe para frente, deixa aquele joinha esperto. Simbora estudar, que a gente não pode perder muito tempo não. Bom, pessoal, é o seguinte, esse capítulo, né, ele fala bastante como que os Estados Unidos e a União Soviética, né, que eram rivais na Guerra Fria, eles se uniram para poder lutar contra a Alemanha nazista, né, o inimigo comum. Para vocês terem uma ideia, até 83% dos americanos, eles preferiam se unir aos soviéticos em 1939. Né? O capítulo também fala sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi uma espécie de treino, entre aspas, né, para o conflito global entre a democracia e o fascismo, e que depois da vitória, o mundo ele tentou criar sociedades mais igualitárias, mais justas, né? Mas essa união, ela acabou rápido, né? Acabou se transformando na Guerra Fria. O fascismo ele acabou derrotado, mas o antifascismo inspirou novas mudanças na sociedade, né? Foi basicamente o fim de uma época de alianças, né? E também de esperanças que nem sempre elas viraram realidade, pessoal. Bora desmiuçar isso tudo. Bom, na década de 1930, começaram a fazer pesquisas de opinião nos Estados Unidos. E, em 1936, o George Gallup, ele deu basicamente um empurrão nisso, né? Ao fazer o quê? A utilizar métodos de pesquisa de mercado para poder entender política. Um exemplo muito interessante aconteceu também em 1939, quando 83% dos americanos disseram que se tivesse uma guerra, eles preferiam que a União Soviética ganhasse a guerra da Alemanha. Né? Acabei de falar isso. Né? E essa informação ela é muito curiosa porque mais tarde, né, durante a Guerra Fria, justamente os Estados Unidos e a União Soviética viraram inimigos. Né? Esse apoio momentâneo aos soviéticos, né, mesmo com Stalin sendo bastante criticado, né, mostrou como que o contexto histórico era bastante único naquela época. Entre ali 1939 e 1947, os Estados Unidos e a União Soviética, né, tinham sistemas bem diferentes, né, o capitalismo de um lado, o comunismo do outro. Eles se juntaram contra a Alemanha nazista. Né? Eles perceberam que o Hitler e o fascismo era uma ameaça maior do que as suas próprias brigas ideológicas. A Alemanha estava se expandindo bastante, né? E ameaçando o equilíbrio de poder a nível mundial. Começo, vários países eles tentaram manter boas relações com a Alemanha para poder proteger, né, seus próprios interesses. Só que a agressividade nazista ela foi ficando assim muito grande, né? E forçou até mesmo a entrada dos Estados Unidos e de outros países na Segunda Guerra Mundial. Durante os anos de 1930, ficou evidente que a disputa não era só entre os países querendo mais poder, né? Só que era entre diferentes ideologias, né? Não era só o capitalismo contra o comunismo, mas também o conflito entre ideias modernas e progressistas, né, inspiradas pelo iluminismo, pelas revoluções históricas, contra as ideologias mais conservadoras, mais reacionárias. Né? O fascismo, um grande exemplo. Essa batalha de ideias ela acabou influenciando a política a nível global, indo além, né, das disputas entre as nações e se tornou uma luta de visões de mundo, né, que continuou até o fim da Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi mais do que uma disputa entre os países, né? Ela virou assim uma espécie de, entre aspas, guerra civil global. Dentro de várias nações, as pessoas elas se dividiram entre quem apoiava o fascismo e quem era contra ele. Simples assim. O patriotismo, que normalmente
era sobre defender, né, o seu país. Ele ficou um pouco estranho porque muita gente que passou a apoiar ideologias como o comunismo, mesmo que isso fosse contra o seu próprio governo. Líderes como o Charles de Gaulle e o Winston Churchill, por exemplo, eles não hesitaram em desobedecer os seus próprios governos para poder lutar por aquilo que eles acreditavam ser melhor para os seus países, né, a longo prazo. Dependendo de qual lado você tivesse, esses líderes eles podiam ser vistos como traidores ou como heróis. A parada era muito de extremos, né? O que juntou todas as brigas internas dos países e fez com que a situação esquentasse, né, foi o crescimento da Alemanha nazista, né? Isso aí é a realidade, né? Que acabou se unindo com a Itália e o Japão e formou o que a gente conhece como o eixo, né? Tudo começou com a invasão da Manchúria pelo Japão em 1931 e logo depois, né, em 1933, o Hitler chegou ao poder na Alemanha, né? A partir daí, as coisas elas foram ficando assim, de mal a pior, né? A Alemanha anexou a Áustria e começou a simplesmente destruir a Tchecoslováquia. Esses acontecimentos, eles deixaram a Europa, né, em um clima bastante tenso, né? E em 1939, a guerra já estava assim, basicamente acontecendo. Os países do eixo estavam se unindo e atacando, enquanto as democracias, né, França, Reino Unido, elas estavam hesitando, né, não se posicionando firmemente contra esses ataques. E essa fraqueza deles acabou facilitando a expansão da guerra, porque ninguém estava realmente preparado para se opor aos avanços dos fascistas. Os Estados democráticos eles estavam passando por um momento de fraqueza bem visível, e especialmente durante o Acordo de Munique, em 1938. Né? Nesse evento, os países ocidentais eles estavam com muito medo de começar uma nova guerra e acabaram entregando parte da Tchecoslováquia para o Hitler, achando que isso ia evitar um conflito maior. E essa atitude de ceder ao agressor, ela foi muito criticada, né? E passou a ser vista realmente como um sinal de fraqueza, né? O que o Hitler se aproveitou bastante disso. Enquanto isso, né, a União Soviética, né, tinha um governo autoritário também, e não era muito querida por muitos, ela começou a ganhar pontos justamente por sua firmeza contra o nazismo, né? A surpresa veio em 1939, quando a União Soviética ela decidiu assinar um pacto com a Alemanha, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, já que as duas nações eram vistas como inimigas, né? E isso virou assim um verdadeiro choque pro mundo, porque ninguém esperava que a União Soviética se unisse a um regime que era tão oposto, né, ao que eles acreditavam ser o correto. A luta contra o fascismo precisava que, assim, todas as nações políticas que queriam se opor ao avanço do eixo, elas se unissem. Olha o problema. Isso não foi fácil, né? Levou mais de 8 anos, especialmente a partir de 1931. No começo, né, as respostas para essa união, elas foram bastante hesitantes. O fascismo via os liberais, os socialistas e os comunistas, todo mundo como inimigos, né? E isso fez com que fosse, assim, urgente que eles colaborassem para eles não serem eliminados um por um. Simples assim. Os comunistas, eles eram a parte que dividia a esquerda. Mas depois que o Hitler subiu ao poder, eles começaram a defender a união contra o fascismo de uma forma mais firme, né? Superando, assim, né, as divisões que eles tinham entre eles mesmos. A estratégia antifascista, liderada pela Internacional Comunista, e o seu novo chefe, anota aí, o George Dimitrov. George, na verdade, é George Dimitrov, né, que vem do russo. Ele queria juntar vários grupos para poder lutar contra o fascismo, né? Eles começaram a criar uma frente unida com os trabalhadores e uma frente popular, né, que incluía democratas e liberais. Legal guardar aí essa informaçãozinha. A frente unida com os trabalhadores e a frente popular, democratas e liberais, né? Prosseguindo. A ideia era juntar todo mundo, né, que via o fascismo como um problema em comum, até mesmo em alguns grupos de direita.
vocês terem uma ideia. Apesar de algumas pessoas elas não gostarem assim dessa ideia, né, de uma união total, elas conseguiram formar frentes populares na França e também na Espanha, e essas frentes eles ganharam eleições importantes, né? Só que mesmo assim essas vitórias elas não mostraram que mais gente estava realmente apoiando a luta contra o fascismo. Fora isso, né, a falta de união acabou tendo um preço alto, né? Embora tenha gerado alguma esperança, principalmente entre os trabalhadores. O antifascismo, ele atraiu muitos intelectuais e também artistas que estavam contra o que o nacionalsocialismo fazia com os valores da civilização. Nacionalsocialismo, tá, prosseguindo. O fascismo. Vamos lá. Essa resistência fez com que muitos intelectuais, judeus, né, e pessoas de esquerda, elas simplesmente saíssem da Alemanha em busca de lugares mais acolhedores para eles, né? Mesmo com a brutalidade do regime nazista sendo assim muito visível, muita gente achava que as atrocidades elas eram assim exceções. Pois é. E elas não viam assim a verdadeira ameaça, né, que o regime apresentava. Para poder combater o crescimento do fascismo, a ideia era, como eu já falei aqui, unir todos os países contra os agressores. A Liga das Nações, né, ela era vista como uma possível estrutura para essa união. Só que na prática, né, isso era muito complicado porque os países eles tinham interesses diferentes. A real é essa, né? E mesmo tendo medo, né, dos mesmos inimigos, cada um queria, na real, proteger os seus próprios interesses. Depois que o nazismo ele começou a crescer em relação à União Soviética e os países ocidentais, isso acabou ficando mais tenso, mais complicado. Em 1933, os países eles começaram a reconhecer a União Soviética, né? Mas muitos ainda achavam que o comunismo era também uma grande ameaça. Os britânicos, por exemplo, né, eles estavam bem preocupados com isso e eles passaram muito tempo espionando a União Soviética até os anos 30. Né? Essas atitudes acabou gerando inspiração, inclusive, para muitos romances, né, cinema e etc. Alguns conservadores britânicos eles até achavam que uma guerra entre a Alemanha e a União Soviética ela poderia ser boa, porque assim os dois iam se enfraquecer, né? O fascismo e o comunismo. Mas, mesmo com a ameaça crescente, né, do Hitler, os governos ocidentais eles eram bastante relutantes em realmente se aproximar da União Soviética. Isso acabou levando à assinatura, galera, anota aí, do Pacto Stalin-Ribbentrop, em agosto de 1939, né, que foi um acordo para poder manter a União Soviética fora da guerra, enquanto os países ocidentais se desgastavam brigando entre si. Muitos países da Europa Oriental estavam entre ali a Alemanha e a Rússia. Depois da Revolução Russa, em 1917, eles pegaram terras que antes eram da Rússia e agora estavam com medo de que o exército russo voltasse para essas regiões. E mesmo a União Soviética sendo assim um aliado na luta contra o fascismo, esses países eles hesitavam a se juntar a ela, né, para poder enfrentar o Hitler. Isso porque as potências ocidentais elas não conseguiam garantir a proteção que esses países precisavam, né? Além disso, a Grã-Bretanha ainda estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial, gente. Então, ela simplesmente não tinha dinheiro, né, nem recursos para poder se rearmar e enfrentar a ameaça do eixo. A lembrança da Primeira Guerra deixou-se muitos governos democráticos, principalmente na França e na Grã-Bretanha, com medo de entrar em outro conflito. A real foi essa, né? A dor, né? Todo o sofrimento que a guerra fez, né? Isso tudo fez com que eles simplesmente assim, hesitassem a mobilizar as suas forças, né? Até os líderes influentes, o Roosevelt, é o exemplo que diz aqui,
né? Eles tiveram dificuldade de agir contra o fascismo. Muita gente achava que a melhor maneira de evitar uma nova guerra era fazer concessões ao Hitler. Falei isso há pouco, né? E isso foi conhecido como a política do apaziguamento. Importante anotar, né? Embora essa ideia ela parecesse assim boa na hora e tudo mais, ela acabou sendo assim um grande erro quando a Segunda Guerra começou. E isso acabou trazendo consequências muito ruins, especialmente para quem? Para a economia britânica e para todo o Império Britânico, né? Ficou muito claro que não dava para poder fazer acordo com a Alemanha sob o comando do Hitler, né? O que o nacionalsocialismo queria era expansão e agressão sem sentido, falando no grosso modo, né? E isso tornava negociações impossíveis, né? Para muitos, a única opção era resistir ao avanço nazista. O Winston Churchill, ele entendeu essa situação. Ele via que o fascismo não era uma parada aceitável, né? E mesmo tendo cometido erros políticos antes, legal dar uma olhada na trajetória dele, né? Ele percebeu que a guerra, infelizmente, era a única saída diante da ameaça, né? Que o nazismo estava representando, né? Ele tinha uma visão realista, né? Sabia que era preciso tomar as rédeas, agir, né? Alguns líderes eles pensavam que podiam fazer paz com o Hitler, né? Mas eles estavam sendo muito otimistas, né? Eles não viam a situação de verdade. Mesmo quando ficou claro que não tinha como chegar num acordo com ele, em 1938, 39 ali, os líderes da Grã-Bretanha e da França, eles continuavam não estando preparados, né? Como deveriam estar para a guerra que estava por vir. A coisa ficou realmente séria quando a Alemanha ocupou a Tchecoslováquia, né? Isso fez com que as pessoas na Grã-Bretanha se mobilizassem, né? Começassem a pressionar o governo para poder tomar uma atitude, porque a parada estava totalmente fora de controle. Aí a Grã-Bretanha se juntou com a França, né? Mas sem assim ter um plano claro do que fazer. Se formou uma aliança. Vamos juntar força para poder conter o avanço do nazismo. Só que eles não tinham um plano, né? E isso mostrava que os aliados eles estavam assim sem uma estratégia definida. Eles sabiam que podiam agir, mas como agir, né? Mediante a todos os prejuízos, tanto materiais quanto emocionais causados pela Primeira Guerra. Galera, guarda bem isso, né? Mesmo com a guerra prestes a estourar, os líderes eles não estavam preparados. Eu tô massificando isso aí, mas é para guardar isso, né? Eles estavam com medo das consequências de lutar de verdade de novo por conta de tudo que aconteceu na Primeira Guerra. Além disso, tinha uma ideia de que talvez o fascismo fosse uma opção menos pior do que outra revolução social. Muito importante. Até o Churchill, né? No começo, ele tinha uma visão positiva sobre o Mussolini, né? Sobre a Itália. Tentativa de trazer estabilidade para a Europa, com um acordo com a Itália, acabou também não dando muito certo, né? Isso tudo se mostrou como que era complicada a situação política, né? Como os líderes estavam enfrentando todos esses desafios que estavam à beira de estourar nos anos de 1930, né? As disputas políticas que aconteciam dentro dos países, né? Ou entre os países, elas acabaram assumindo um caráter internacional. Um exemplo disso foi a Guerra Civil Espanhola, né? Entre 1936 e 1939, que rapidamente chamou a atenção das pessoas da esquerda e também da direita, principalmente entre os intelectuais europeus e também os americanos. A Espanha, ela acabou virando o centro, né, das tensões políticas desse período, apesar de não ter se envolvido muito em grandes conflitos europeus do passado, né? Acabou sendo palco de uma grande batalha entre diferentes visões políticas. Anota aí, a democracia, a revolução social e também a contra-revolução, gente. O conflito ele se tornou mais intenso pela forte divisão interna, né? Com uma esquerda anarquista e uma direita ligada à Igreja Católica. Bota forte divisão interna nisso, né? Que desde a Reforma Protestante, né, era contra as mudanças trazidas pela modernidade. Em 1931, um grupo de liberais e de maçons assumiu o controle na Espanha. Mas eles não conseguiram lidar com a insatisfação que estava crescendo entre o povo, né?
tanto nas cidades e também no campo. Em 1936, a Frente Popular ela ganhou as eleições e isso gerou bastante tensão, né? Quando um golpe militar, ele simplesmente foi tentado. E em vez de acabar com a Revolução, ele fez com que a Revolução, estourasse de vez, né? Avançasse mais. A direita, que incluía monarquistas e também a igreja, recebeu apoio da Itália e da Alemanha, né? Que eram fascistas na época. Por outro lado, a esquerda se uniu, só que de uma forma muito instável, né? Ela conseguiu juntar comunistas, socialistas e também os anarquistas, só que na base ali do mais ou menos, né? Assim, né, começou a guerra civil, né, com uma resistência contra o golpe, que logo se transformou num conflito violento, né, entre o governo republicano e os nacionalistas, que eles eram liderados pelo general Francisco Franco. Depois dá uma olhada nesse cara aí, né, que acabou, né, estabelecendo um regime autoritário também na Espanha. Guerra Civil Espanhola, ela não afetou somente a Espanha, né? Acabou afetando outros países. Muitas pessoas, especialmente aquelas que eram contra o fascismo, elas se mobilizaram. Por exemplo, a União Soviética deu apoio à República, né, que era o lado que queria manter o governo democrático. Por outro lado, a Itália e a Alemanha, né, que eram liderados por regimes fascistas, eles ajudaram os generais rebeldes que queriam derrubar o governo. Olha aí, vai fazendo os links. Enquanto isso, a Grã-Bretanha e a França adotaram uma política de não intervenção, entre aspas, né? Que significava que eles simplesmente não iam ajudar ninguém. Isso acabou deixando a República em desvantagem. Para muita gente ao redor do mundo, a guerra na Espanha ela se tornou assim um símbolo da luta contra o fascismo, né? Liberais, socialistas, também os comunistas, né, de vários países, eles viam a situação na Espanha como um reflexo dos problemas políticos que eles estavam enfrentando nas suas próprias nações. Isso aí foi importante pra cacete, né? O apoio da União Soviética à República fez com que o seu prestígio, o prestígio da União Soviética aumentasse, né, se tornando-se a única grande potência, né, que realmente ajudou o lado democrático. Isso fortaleceu a posição dos comunistas durante a guerra e também no cenário político internacional. Mesmo antes de grupos organizados como as Brigadas Internacionais chegarem, já tinha assim um monte de voluntário fora da Espanha que se juntaram na luta da República, né, tentando parar o avanço das tropas lideradas pelo Franco, né. Vocês terem ideia, mais de 40 mil jovens de vários países foram lutar pela causa republicana. Muitos deles sem nunca sequer, né, terem estado na Espanha, né. Essa mobilização foi surreal. Enquanto essa guerra trouxe muitos voluntários para o lado da esquerda, bem poucos foram para o lado dos nacionalistas do Franco. Esses voluntários, eles não eram só mercenários, né? Eram pessoas que realmente acreditavam que estavam lutando por algo maior, por algo mais justo. Para os antifascistas, a Espanha virou assim, o palco central, né, na luta contra o fascismo, como uma espécie assim, de frente de batalha global. Mas desde o começo, a República Espanhola estava perdida, né? Os líderes da República não se entendiam bem, não conseguiam se unir. Enquanto isso, os nacionalistas, né, que eram os opositores, eles tinham uma liderança forte, né, bem organizada, mais centralizada. Os republicanos até tinham o apoio dos comunistas, mas eles demoraram muito para poder criar um plano de ataque que fosse funcional. Mesmo quando eles conseguiram ganhar algumas batalhas, a guerra estava demorando. E lá no fundo, galera, todo mundo achava que a derrota dos republicanos era só uma questão de tempo. Era muita falta de organização e a parada estava se estendendo. A Guerra Civil Espanhola ela foi assim, como uma espécie de aviso do que estava por vir na Segunda Guerra Mundial. Foi uma espécie de teste de lutas entre fascismo e comunismo que aconteceria depois numa escala bem maior. Os fascistas se organizaram melhor e foram mais eficazes do que a esquerda, né?
Isso levou a uma derrota da República. A guerra causou muita destruição, claro, né? Com milhares de mortos e pessoas fugindo dos seus países. Muitos intelectuais e artistas que apoiavam a República, eles também tiveram que fugir, né? Mesmo com a ajuda da Internacional Comunista, que enviou as brigadas internacionais e tudo mais, alguns líderes importantes também, a República não conseguiu se defender do avanço dos fascistas, né? E tudo terminou numa trágica derrota em 1939, gente. A Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 39, ela foi muito importante para poder moldar as alianças que depois se formaram na Segunda Guerra Mundial. Anota, importante. Durante esse conflito, várias forças elas se juntaram. Dos conservadores aos revolucionários, né? Tudo por causa do inimigo comum, né? Que era o inimigo comum? Os fascistas. Ou fascismo, né? No geral. Eles não estavam só lutando por uma causa militar, né? Eles estavam buscando um jeito de criar uma sociedade com menos opressão por parte dos fascistas. Enquanto os aliados eles venceram a Segunda Guerra Mundial, isso foi visto assim como uma chance realmente de poder fazer algo novo, né? Totalmente diferente de tudo que já tinha sido visto antes. Um exemplo disso foi o governo do Churchill, né? Que se comprometeu a construir um estado de bem-estar e garantir emprego para todo mundo, né? O que ficou bem claro no relatório, acho que é Beveridge ou Beveridge, não sei como é a pronúncia, de 1942. Essa ideia de cuidar da população e garantir os direitos sociais ganhou muita força, né, após a guerra, né? E mudou a forma como os governos eles viam o seu papel na sociedade. Muito importante. Eu acabei de falar, a Guerra Civil na Espanha, ela foi muito importante, né, para cravar as alianças que rolaram na Segunda Guerra, né? Como, por exemplo, o Roosevelt nos Estados Unidos, o Stalin na União Soviética, eram ideologias bem diferentes, mas se juntaram. Mesmo os governos que eram contra revoluções, como os da época, né, eles reconheceram que o governo espanhol ele tinha legitimação durante a Guerra Civil. Apesar de muitos conflitos e traições entre os grupos, todo mundo entendia que a luta não era só para poder proteger a democracia, né, mas também para poder fazer mudanças sociais. Os comunistas eles nessa situação, uma chance de ganhar mais poder, né? Mas em vez de buscar uma revolução total, eles queriam criar uma espécie de nova democracia, né? Que surgiria das necessidades que a guerra e a política econômica traziam. Depois que o fascismo foi derrotado, muitos países na Europa eles formaram governos de união nacional, juntando, né, várias forças políticas diferentes. Essa união ela acabou não durando muito, mas trouxe algumas reformas sociais e também econômicas muito importantes. Isso aconteceu porque, ao contrário do que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, os governos dessa época eles estavam mais prontos para poder fazer mudanças mais intensas. Na década de 1930, as coisas elas eram bastante diferentes, né? A maioria dos governos estava mais focada em reações a revoltas e conflitos, gente. Já depois da guerra, a luta contra o fascismo deu a eles uma perspectiva nova, gente. Eles queriam promover melhorias econômicas e também políticas, especialmente para as classes trabalhadoras, né? Isso foi assim, um grande passo para poder construir uma nova ordem na Europa. Finalmente alguém olhando para a classe trabalhadora. Entre 1936 e 1939, a Guerra Civil Espanhola ela parecia assim, estranha para muita gente. Essa sensação ela ocorreu porque antes disso, a estratégia antifascista do Comintern, né? O que era o Comintern? Um grupo que tentava unir todos os comunistas do mundo. Então, a grosso modo, né? Importante dar uma olhada mais a fundo. Essa ideia deles não tinha dado certo, né? E o Stalin resolveu dar uma pausa nessa ideia até fazer um acordo com Hitler, né? O que foi um movimento muito arriscado. Só que em 1941, quando a Alemanha atacou
a União Soviética, as coisas mudaram, né? A lógica do Comintern começou a fazer mais sentido, já que agora os Estados Unidos, que era capitalista, e os soviéticos, que eram comunistas, eles precisaram se juntar para poder lutar contra o fascismo. Essa nova situação ela fez com que várias pessoas na Europa, né, tanto os civis quanto os antigos soldados, eles se unissem em grupos de resistência para poder enfrentar os países do eixo: Alemanha, Itália e Japão. A narrativa da resistência da Europa, especialmente na França, é muitas vezes contada de maneira assim bastante exagerada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os novos governos queriam se mostrar legítimos, se mostrar fortes, né? Então, eles se apoiaram na ideia de que sempre deveriam lutar contra os ocupantes nazistas. É isso, né? Um exemplo disso foi a França, onde depois da guerra, ela não deu continuidade com o governo que colaborou com os nazistas em 1940. O novo líder, o De Gaulle, ele ajudou a criar uma imagem de que a França sempre esteve lutando e nunca aceitou a derrota, né? Na verdade, a resistência armada, ela só foi forte a partir de 1944, né? Mas mesmo assim, a forma como as pessoas lembram da resistência, olha só como é que a história escrita faz as coisas, né? Principalmente a memória, né? A forma como as pessoas lembram da resistência, ela se tornou muito importante para a identidade nacional francesa, né? Isso simplesmente mostra como que os países podem construir a sua história em cima de narrativas heróicas, né? Mesmo que essas narrativas heróicas não sejam a verdade. Pessoal, separei aqui 2 pontos importantes sobre os movimentos de resistência ao nazismo, né? Primeiro ponto, impacto militar e político. É bom anotar. Os movimentos da resistência contra os invasores nazistas, eles não foram assim super fortes em termos de batalha, né? A não ser, lógico, né, em algumas áreas específicas, mas politicamente e moralmente, gente, aí sim foi bastante importante. Eles mostraram que tinham pessoas lutando contra a opressão. Isso teve, assim, um peso muito grande, um peso absurdo. Segundo ponto, o crescimento dos partidos comunistas. Em muitos países, a resistência era mais ligada à esquerda, porque as forças de direita frequentemente se juntavam aos alemães, né? E isso ajudou os partidos comunistas a crescerem muito. Depois da guerra, esses partidos eles ganharam mais votos, especialmente na França e também na Itália, onde antes eles eram pequenos, né, e também eram perseguidos. Em lugares onde a resistência armada foi forte, como por exemplo na Iugoslávia e também na Grécia, os comunistas eles se tornaram líderes, cara. E isso fez até países aliados, como por exemplo o Reino Unido, simplesmente mudarem as suas estratégias de apoio. Os comunistas eles se tornaram uma força importante na resistência durante a Segunda Guerra, porque o jeito deles de se organizar, né, chamado de Partido de Vanguarda, importante anotar, criado pelo Lenin, era bem adaptado para tempos difíceis, como por exemplo de guerra, de repressão, né? Eram bem adaptados para aquilo que estava rolando. Enquanto os partidos socialistas que eram mais populares e dependiam das regras, né, e das leis, costumavam se esconder ou simplesmente parar suas atividades quando havia ocupação, os comunistas eles simplesmente estavam prontos para poder lutar, para poder sair na mão. Por exemplo, na Dinamarca, durante a ocupação alemã, o governo ele era social-democrata, mas os comunistas eles conseguiram mobilizar refugiados e também imigrantes que se juntaram para poder formar grupos armados de resistência. Os socialistas eles meio que paravam a resistência quando o pau quebrava. Os comunistas eles simplesmente iam pro pau. A dedicação dos comunistas à resistência, ela foi muito importante, né? Esse lance deles de se juntar, de fazer frente armada, ir pro pau, né? Situação de guerra acabou sendo importante. Vocês terem uma ideia, eles conseguiram juntar
combatentes de várias nacionalidades, incluindo, ó, refugiados da Guerra Civil Espanhola que estavam na França. Olha só como esses caras... A gente que eles catavam gente de tudo quanto é que é canto. E a parte boa é que, assim, essa galera, eles deram uma força muito grande na resistência, né, na luta armada. Além disso, muitos militantes, né, comunistas, eles mostraram atos de bravura, sacrifícios impressionantes, né, como dá para se ver no livro Tempos de Guerra, do Milovan Đilas. Đilas ou Dilas, eu não sei como é a pronúncia. Apesar de eles sofrerem perdas consideráveis, né, afinal de contas eles eram os caras que iam pro pau, os comunistas eles eram vistos como um dos maiores, assim, dos mais corajosos, né? E eles conseguiram tocar o coração dos jovens e também dos intelectuais que queriam engajar nessa luta contra o fascismo. Os caras eram linha de frente legal. Durante a guerra, né, os comunistas eles não tentaram fazer revoluções em outros países, né? Isso aconteceu porque a União Soviética, que era assim, o grande líder comunista, não apoiava essa ideia, né? Eles preferiram se concentrar e manter uma aliança contra o fascismo, né? Tentando fazer os capitalistas e os comunistas se entender, né? Em vez de forçar revoluções, né, em outras terras por conta própria. O Stalin, que era o líder da União Soviética, ele achava que era importante ficar unido com os aliados, né? Manter a paz. Ele tinha uma visão mais prática do socialismo, né, que ficava restrita ali à União Soviética e às suas áreas de influência. Mesmo que as coisas mudassem mais tarde, né, e o mundo ficasse dividido pela Guerra Fria e tudo mais, como aconteceu, a ideia de manter a aliança e de evitar brigas diretas, né, foi uma parada que sempre fez parte da política comunista daquela época. Pessoal, o resumo não acabou, mas é coisa pra caramba aí pro vídeo não dar mais de 1 hora, né? Vou dividir esse capítulo 5 em 2 vídeos, beleza? Então eu vou ficando por aqui, é informação pra caramba. Vou tentar gravar ainda hoje o segundo vídeo. Bons estudos pra vocês, espero que estejam gostando. Se curtiu, deixa aquele joinha, passa pra frente. Próximo vídeo, a gente termina o capítulo 5. Fui, preciso comer, estou com fome.